Borketov, Haverim, Hakol, PC, um bom dia, tudo em ordem. Iniciando aqui a nossa praticamente última paraxá desse ano, tá? Para quem não sabe, dia 4 agora, né, no pôr do sol do dia 4, estará se iniciando, né, um novo ciclo, um novo ano dentro do calendário judaico, tá? E Razino, que é a nossa penúltima porção do livro, né, do Sefer Hadevarim, do livro de Deuteronômio, tem a última, que é Vezot Haberabá, né, Vezot Haberabá. Só que Razino, ela é a última dentro desse ciclo, tá? Porque na verdade a Parashá de Vezot Haberabá, nós só lemos ela em Simchat Torah, tá bom? Então, depois nós explicamos melhor sobre essa questão agora do Ano Novo Judaico, tá? Do Rosh Hashanah, fazemos um vídeo aqui só para explicar. Mas vamos lá iniciar essa nossa porção, tá? É uma canção que tem muito assim a falar em relação ao povo judeu, tá? Do que se sucederia com eles. Sem mais delongas, então, aqui, já nessa introdução de 1 minuto, vamos fazer a leitura aqui. Então, nós estamos aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, vamos fazer a leitura a partir do versículo, né, o Passuk 1 aqui. E o primeiro Passuk, ele diz assim, ó, Hazinu Hashamai, né, ouçam os céus, Vedaber, ou seja, pois eu falarei, Vetisma haaretz Imripi, né? Que a terra escute as palavras da minha boca, tá? Esse é o nosso primeiro passo aqui. Então Moisés, como terminou lá na Parashá de Vaelé, tá? Que ele ia iniciar a canção, fala que ele ensinou ao povo de Israel essa canção. E aqui começa justamente essa canção. E o primeiro versículo aqui, como nós vimos numa tradução livre, né? Moisés ele vem e fala: ouçam os céus, pois eu falarei, que a terra escute as palavras da minha boca, tá? Então Moisés vem e conclama aos céus para que os céus ele ouçam e a terra ela escute as palavras que sairiam agora de sua boca, tá? Como eu disse, a Razino ela é um testemunho para Deus sobre o povo judeu, o que aconteceria com eles no caso se eles não guardassem os mandamentos de Deus. Deus vai aqui através de Razino, toda essa paraxá vai narrar um pouco da história do povo de Israel, como Deus os pegou como filho, como Deus criou como filho, tá? E toda a consequência do povo judeu se eles não guardassem ao adentrar ali em Eretz Kenean os mandamentos de Deus. Então Moisés ele vem e conclama os céus e a terra mais uma vez como testemunhas, porque Moisés ele fala, né? Rashi ele até comenta aqui. Eu vou ler para vocês o comentário para nós podermos nos aprofundar. Rashi ele fala assim: ouçam os céus, que estou advertindo o povo de Israel. E vocês serão minhas testemunhas a respeito, uma vez que eu já disse a Israel que vocês seriam uma testemunha, nós já ouvimos lá. Este também é o significado de que a terra escute, tá? A Rashi continua. Agora, por que Moshe invocou os céus e a terra para serem testemunhas? Moshe já disse, eu sou de carne e osso, e morrerei. Se Israel disser, nós nunca aceitamos o pacto, quem irá refutá-los? Então vem aqui, por isso ele convocou o céu e a terra como testemunha para Israel, testemunhas que perdurem para sempre. Como eu digo, Rashi ele só veio comentar o texto no Passuk no literal. Então ele fala que Moisés usou os céus e a terra como testemunhas eternas, porque ele como humano, ele morreria. Israel poderia voltar lá, quem foi que nos disse? Então ele conclama os céus e a terra justamente para que eles sejam as testemunhas do povo judeu até o final dos tempos. A segunda parte do comentário aqui é bem interessante. Ele fala assim, ó. Além disso, seus filhos de Israel agirem
meritoriamente. As testemunhas virão e dar-lhe-ão a recompensa. Olha que interessante. Então, os céus e a terra, se eles agirem corretamente, lhe dariam o quê? As suas recompensas. Aí vem assim o versículo. A videira dará o seu fruto, a terra dará o seu produto, e os céus darão o seu orvalho, como está lá em Zacarias, né, no capítulo 8, versículo 12. Então, o céu aqui ele faz a parte dele, né, se eles andarem no caminho correto. Se agirem em pecado, a mão das testemunhas ficará sobre eles até que qualquer outra para lhes afligir punição. Ela vai fechar os céus e não haverá chuva, e a terra não dará os seus frutos, tá? Como está escrito lá no Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 17. Em seguida, como o versículo continua, e você perecerá rapidamente através dos ataques das nações. Então, se Israel andar no caminho de Deus, os céus dará chuva no tempo certo, e a terra produzirá o seu fruto. Se não, o céu será fechado, não dará a sua chuva, e a terra não produzirá o seu fruto. Tá? Isso aqui é só do nosso primeiro versículo aqui. Continuando. Que os meus ensinamentos gotejem como a chuva, que minhas palavras caiam como orvalho. Este é um testemunho que vocês devem testemunhar, que declarem sua presença. A Torá que dei ao povo de Israel fornece vida ao mundo. É como a chuva que fornece vida ao mundo quando os céus gotejam a chuva e o orvalho. Tá? Um comentário de Irache aqui falando por que Moisés fala justamente que os ensinamentos deles gotejam como a chuva e minha boca palavras caem como orvalho. Assim como a chuva ela vem para regar a terra, para ajudar, para que fazer crescer o fruto, e o orvalho que cobre na manhã aquela neblina também, que se estende sobre a terra, assim Moisés estava falando. Que as palavras deles agora, a palavra dele como testemunha aqui na canção de Jazino, seria justamente nesse nível. Como a chuva que goteja e cai e molha a terra e faz o seu fruto crescer, produzir, como o orvalho que estende-se sobre a terra. Tá? Aí Moshe continua. Como os ventos de tempestade sobre a vegetação e como gotas de chuva sobre a grama. Rashi ele traz um comentário aqui sobre o significado da palavra em hebraico, né, que quer dizer o quê? Kis irim, tá? Que no caso seria aqui semelhante a uma tempestade. Então ele faz todo um comentário aqui, pega outras passagens, tá? Em relação a isso. Quando eu invocar o nome de Deus, atribuem grandeza ao nosso Deus. A palavra ki aqui no caso, né, porque tá escrito assim, Ki Shen Hashem Ekra Havu Godel Lelohenu, né? Ou seja, quando eu falar o nome, quando eu pronunciar o nome de Deus, atribuam, né? Queirá, ou seja, Ekra, atribuam, venha, chegue, manifeste grandeza, né? Godel Lelohenu, grandeza ao nosso Deus, tá? A Irache vem explicar aqui o significado da palavra aqui, tá? Que nesse contexto significa quando, tá? Quando, pois. A partir daqui, nossos sábios derivam a regra de que aqueles que ouvem uma bênção devem responder, tá? Ou seja, responder aqui, no caso, abençoado seja o nome da glória do seu reinado para sempre, tá? Depois de cada bênção recitada no templo, né? Ou seja, Kevod, Mahotor, Leolam Vaed, tá? Continuando. O rochedo cuja ação é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, sem injustiça. Ele é justo e é reto. Então, Moisés aqui vem e compara a perfeição de Deus como um rochedo, que é firme, né? Ali no seu lugar. Ele fala, cuja ação é perfeita. Aí ele vem, pois todos os seus caminhos são justos. Todos os caminhos de Deus são corretos. Pode parecer aos teus olhos, aos meus olhos, muitas das vezes que Deus não esteja julgando a causa corretamente, mas você já parou para se pensar que Deus conhece você muito mais do que você mesmo? Então Deus consegue julgar
pois nós somos somos sua criação e Deus conhece cada um. Então Deus consegue julgar todos os nossos caminhos com justiça. Deus é fiel sem injustiça, tá? O contraponto da injustiça. Deus, ele é a justiça. Ele é justo e é reto, tá? Como um rochedo ali na sua perfeição. Corrupção não é sua. Este é um defeito dos seus filhos, uma geração falsa e pervertida. Deus não compartilha com a corrupção. Nós já falamos aqui várias vezes sobre essa questão de muitas pessoas elas se proferirem como servos ou adoradores de Deus, mas a conduta dela no decorrer da sua vida é totalmente oposta daquilo. Por quê? Porque ela procura o favoritismo. Dentro das questões desse mundo, ela profere a Deus como sendo seu Senhor, porém, quando surge uma oportunidade de trapacear, seja em qualquer situação da vida, seja no trabalho, seja num programa, num governo, seja no seu dia a dia, ela vai dar um jeitinho, ainda vai usar aquilo muitas das vezes como que fosse Deus abençoando ela. Então, quando se fala que corrupção não é sua, é que não faz parte de jeito nenhum. Deus fala, já no próprio versículo aqui, todos os seus caminhos eles são justos, eles são retos. Deus não é dado a suborno, Deus não é dado a jeitinho. Ou nós andamos corretamente com Deus, ou o juiz, que é justo e reto, vai julgar as nossas ações conforme nós julgamos. Muitas das vezes nós não paramos para pensar que aquilo que nós fazemos representa a Deus. E se nós fazemos algo que aos olhos das pessoas que estão nos vendo, que representamos Deus na terra, fala, mas não é esses que representam Deus na terra, fazemos aquilo que é injusto, aquilo reflete diretamente na imagem de Deus. Tá? Ou seja, a pessoa, como a Torá já falou várias vezes aqui em porções passadas, ela simplesmente procura satisfazer os desejos do seu coração. Tá? Então fala, a corrupção ela não é sua, este é o defeito dos seus filhos, uma geração falsa e pervertida. Seus filhos, ama Israel, aquela geração. Por quê? É usado o termo aqui corrupção, porque a corrupção é aquilo que nós chamamos de peita, né? O suborno, aquilo que você faz, que você tenta dar um jeito, você é corrupto, você vai lá e vende a sua justiça. Tá? Então, quando vem falar aqui que esse é um defeito dos seus filhos, porque lá na frente, nos próximos passos aqui, Deus vai falar sobre a questão da idolatria, que eles vão deixar Deus e vão se corromper com outros deuses, que na verdade não são deuses. Aí fala assim, último versículo. É assim que vocês retribuem a Deus, povo infame, sem sabedoria. Ele não é seu pai, seu mestre? Ele fez você e o estabeleceu. O povo infame irá te falar assim, que é que se esqueceu de tudo que foi feito por ele, como o próprio pastor que diz. E sem sabedoria, pois não compreende o que está por vir, uma vez que estão ao alcance de Deus fazer-lhes bem ou mal. Ou seja, uma pessoa ela não consegue entender o que está para vir, pois estão deixando o caminho de Deus. E não é o seu pai, seu mestre? A palavra canecha aqui, né, significa aquele que adquiriu, que vem justamente de Caná, ou seja, você, ou seja, Deus que adquiriu. Alternativamente, significa aquele que aninhou você, né, que no hebraico é Kinenecha, tá? Ou seja, que é um ninho, can, montado em rochas e terra firme. Você vê toda a raiz aqui da palavra, né, canecha, vem de toda essa questão de você ter posse, você pertencer, no caso, a algo, no caso aqui, a Deus. Alternativamente, também significa aquele que retifica você, né? Tinkirá, fazendo todo tipo de reparação, tá? Caná. Então, são muitos aqui, o Shoret, a raiz do hebraico que o Urash traz aqui, para nós entendermos que toda essa questão que Deus fala assim, ele não é o seu pai, seu mestre, ou seja, aquele que te possui, aquele que criou, aquele que gerou você, tá? Isso vai ficar melhor esclarecido nas porções
posteriores. Então, meus amigos, não vamos nos estender muito aqui, né? Já falamos bem aqui do começo sobre o primeiro passuque que Moshe fala, que conclamamos os céus e a terra para que eles ouçam e escutem as palavras que ele vai dizer, tá? Então, começa daqui a canção de Razino, uma advertência ao povo judeu, tá? E a primeira parte aqui começa justamente o chamado das testemunhas para que o povo judeu não seja, como é que eu posso dizer, o povo de Israel ali, eles não venham ser, como diz o primeiro passo, que eles venham tentar refutar, pois Deus tomou como testemunha os céus e a terra. Tá bom, meus amigos? Não vamos estender muito, tá? Se Deus quiser, estaremos aqui com a segunda parte dessa paraxá, tá? Que Deus abençoe você que nos acompanha, você que é novo no canal, se inscreva, deixe um like, compartilhe esse conteúdo, nos ajude a que cada vez mais as palavras de Torá, elas possam vir alcançar mais pessoas, que elas venham conhecer realmente a verdadeira tradução e interpretação das palavras de Deus. No demais, meus amigos, que Mashiach se revela ainda hoje, construa o terceiro Beit HaMikdash, amém, vê amém. Se Deus quiser, nos vemos então na segunda-feira com a segunda parte dessa porção, tá bom? Mais uma vez, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso, sua vida e Parnassá, que é o sustento vindo da parte de Deus, é o que eu desejo do fundo do meu coração para todos vocês. Fiquem com Deus, Toda Arabá, muito obrigado, Lehitraot, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.